Estamos aqui no Saber Direito Responde. Meu nome é Charles Teixeira Chaves. Estou aqui para tentar resolver todas as dúvidas que ocorreram durante a semana. Nós estamos aqui com alguns alunos. A aluna Daniele, o aluno Bruno e a aluna Luciana. Qual a sua dúvida, Daniele? Qual a vantagem da mudança dos prazos no viés recursal? Pois bem, o novo CPC ele vai reestruturar a questão dos prazos. Vai fazer uma organização para simplificar a utilização dos prazos. Ora, atualmente o Código Processual Civil 73 tinha prazo de 10 dias, prazo de 15 dias, prazo em horas, prazo em 5 dias. Qual foi o objetivo? O objetivo primordial foi justamente simplificar e organizar, facilitar a vida do operador. Hoje os prazos são de 15 dias, excetuando um barra de declaração que o prazo será de 5 dias. Eliminou, assim, o prazo de 48 horas, eliminou os outros prazos, justamente para facilitar a vida do operador. Então, nesse sentido, o CPC foi vantajoso. Vantajoso e facilitador. E assim, ficou muito mais fácil, Daniel. Bruno, qual a sua indagação? Professor, eu queria saber em quais situações são admissíveis o recurso adesivo. Pois bem, o recurso adesivo não houve muita modificação. O recurso adesivo ele está idêntico ao CPC de 73. Recurso adesivo, na realidade, eu gosto de chamar de recurso carrapato, porque ele é atrelado a outro recurso. Para existir recurso adesivo, primeiro eu tenho que ter a chamada sucumbência recíproca. O que é isso, Bruno, sucumbência recíproca? É justamente a possibilidade do recurso, ser interposto por duas partes, tanto o autor como o réu. Só que o recurso adesivo só poderá ser utilizado, ou melhor, o recurso adesivo só poderá ser manejado quando uma das partes que poderia exercitar esse recurso não venha exercitar. Diante disso, veja bem, o autor interpôs um recurso de apelação. O réu deixou de interpor o recurso de apelação, mas ele pode aderir ao recurso de apelação junto, justamente por isso que é o recurso adesivo. E ele segue a mesma sorte do recurso principal. Então, ele está condicionado à sucumbência recíproca, ao não manejamento do seu recurso principal e o atrelamento ao recurso principal. Bruno, o que acontece se o recurso de apelação ele não for admitido? Vai sofrer efeito também o recurso adesivo. Toda a sorte que acontece com o recurso principal reflete no recurso adesivo. Diante disso, a inadmissão do recurso principal reflete diretamente no recurso adesivo. Espero ter esclarecido, Bruno. Luciana, qual a sua indagação? Professor, qual a real importância dessa mutação no Código de Processo Civil para a sociedade? Veja bem. Alguns autores vão informar que o novo CPC, o CPC 2015, ele só teve mudanças em torno de 30%. Então, mas essas mudanças foram necessárias em alguns pontos. No viés recursal, nós tivemos inúmeras mudanças que são essenciais. Essas mudanças para a sociedade, ela é significativa? Pois bem, a gente pode verificar a conciliação, a mediação, institutos antes não trabalhados. Nós podemos perceber que a mediação e a conciliação, ela reconhece o sujeito como autor e construtor da sua própria realidade. Logicamente, Luciana, que a conciliação ela é trabalhada de uma forma diferente da mediação. Na mediação ela é um pouco mais longa, ela não é tão rápida, mas ela tem várias sessões que possibilitam que as partes por si só venham construir sua demanda. E o Instituto da Mediação, ela tem um poder extremamente importante, porque uma vez resolvido pela mediação, ela tem uma durabilidade muito maior do que uma própria decisão imposta pelo juiz. Então é muito vantajoso. Outra vantagem, Luciana, é justamente a fundamentação das decisões. Então o novo CPC ele vai trazer e explicar o que é fundamentação. E fundamentar é extremamente importante, já que a Constituição Federal ela estabelece como nulidade absoluta a falta de fundamentação. E nesse sentido, o CPC vai colocar, não considera fundamentada uma decisão a mera reprodução do dispositivo de lei. Também não considera fundamentada uma decisão a mera citação de jurisprudência, sem fazer interligação dos fundamentos com o caso concreto. Isso é extremamente importante, Luciana. O novo CPC cria mecanismo contra a utilização de recursos protelatórios? Ele aperfeiçoa alguns critérios para evitar os chamados recursos protelatórios, né? Ou seja, a ideia principal é tentar evitar que o advogado ou o Ministério Público, ou qualquer uma das partes, venha usar de forma exacerbada os recursos. Qual o primeiro mecanismo? É importante que os embargos de declaração já existia a multa. Só que essa multa é ampliada no primeiro momento, quando o embargo de declaração é utilizado de forma procrastinatória, de 1% para 2%. Então, a multa pode chegar até 2%. Se a parte reiterar os embargos declaratórios, essa multa pode chegar até 10%.
Inovação é que, depois do segundo recurso utilizado e considerado como procrastinatório, ele não é mais possível ser manejado. Diante disso, ele impede o manejo do recurso. O agravo interno também surge uma situação muito interessante. Essa situação do agravo interno é importante porque, se o tribunal reconhecer por unanimidade que o agravo interno não é admissível, ele vai fixar uma multa de 1 a 5%, que é refletida e remetida para o agravado, que é extremamente importante justamente para não utilizar o recurso do agravo interno de forma desnecessária ou de cunho protelatório. Espero ter respondido essa pergunta. Bruno, qual a sua indagação? Professor, quais são as principais diferenças entre o agravo de instrumento e o agravo interno? Pois bem, nós temos dois instrumentos no novo CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno. O agravo de instrumento, ele está dentro de um rol taxativo de hipóteses urgentes, né? Então, o agravo de instrumento, ele tem um rol estipulado pelo novo CPC, que tem como objetivo modificar decisões interlocutórias urgentes. Já o agravo interno, ele serve como objetivo primordial para atacar decisões do relator, decisões monocráticas, acordos monocráticos proferidos pelo relator, seja por demanda repetitiva, para justamente porque o tribunal, ou melhor, o relator, ele não admite o recurso que já foi sanado e uniformizado pelos tribunais. Essa é a finalidade do agravo interno. Qual que é a finalidade do agravo interno? É justamente tentar destrancar a decisão, para que os demais desembargadores venham pronunciar a respectiva matéria. Luciana, qual a sua dúvida? Professor, no diploma vigente, os prazos recursais em sua contagem são incluídos os finais de semana, além de existirem diferentes prazos para diferentes recursos. Com relação a isso, quais foram as mudanças trazidas no novo CPC? Luciana, isso é muito importante, o novo CPC, né? Ele cria uma organização muito melhor do que a atual. Na realidade, a ideia de contagem do final de semana, dos feriados, incomodava muito, né? Porque você fazia essa contagem, dependendo de como o prazo iniciava, você suspendia, fazia uma contagem extremamente complicada, ainda mais quando eu tinha feriados locais, que é estipulado por leis. O novo CPC, ele vai colocar o seguinte, que os prazos são contados em dias úteis, Qual que é o objetivo de ser contado nos dias úteis? Justamente para facilitar essa contagem. Além disso, há uma reorganização dos prazos. O que acontece com os prazos? Os prazos em 48 horas, 10 dias, são todos eliminados. Agora nós temos prazos de 15 dias para apelação, 15 dias para o agravo de instrumento, 15 dias para o agravo para destrancar recurso especial, recurso extraordinário, 15 dias para o agravo, para o embargo divergente e apenas embargo de declaração no prazo de 5 dias. Então, ficou fácil para o operador do direito. Então, a facilidade é justamente o prazo em dias úteis e essa organização e simplificação da contagem do prazo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos para esclarecer novas dúvidas. Estamos de volta no Saber Direito. Responde. E voltamos para esclarecer inúmeras dúvidas surgidas durante a semana. Daniele, qual a sua indagação? O novo CPC trabalha o processo eletrônico no viés recursal? Veja bem, o processo eletrônico é todo trabalhado no novo CPC. Uma grande inovação do novo CPC é justamente a sustentação oral por videoconferência. Isso é fantástico, porque muitos advogados teriam que se locomover para a capital, onde no caso os tribunais de justiça, para fazer suas respectivas sustentações orais. O que acontece com o novo CPC? O novo CPC, ele vai permitir a utilização do sistema de informática para agilizar o procedimento. O agravo de instrumento também pode ser manejado pelo viés eletrônico. Uma grande vantagem do agravo de instrumento, quando é utilizado pelo viés eletrônico, você não pode precisar ou não necessita de se preocupar com a obrigatoriedade daquelas peças. Por quê? Aquelas peças respectivas estarão nos próprios autos. Diante disso, é desnecessário juntar cópia de procuração, de petição da decisão gravada, ou seja, porque já está tudo lá. Então, ele vem facilitar, sim, implementar a realidade do novo CPC. Professor, como se atribui a repercussão geral ao recurso extraordinário e quais os seus efeitos sobre esse recurso? Pois bem, a repercussão geral, Bruno, é um requisito de admissibilidade que foi criado pela Emenda 45 de 2004. Né? Na realidade, é um critério de filtragem do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ser arguido pela respectiva parte como preliminar. O que tem que constar nessa preliminar?
A repercussão geral, basicamente, ela trabalha efeitos que transcendem a matéria jurídica. Ao trabalhar efeitos que transcendem a matéria jurídica, o advogado ou aquele que vem interpor o recurso extraordinário deve demonstrar efeitos além do direito. Quais são esses efeitos? Primeiro, efeitos que têm a relevância social, relevância econômica, relevância política. Qual que é a finalidade da repercussão geral? É justamente trabalhar efeitos que transcendem a matéria do direito, alcançando assim valores sociais, políticos e econômicos. A repercussão geral, ela é um critério de filtragem. Se ele não for conhecido, ele vai afetar todas as matérias idênticas àquilo que foi julgado. Inclusive, o novo CPC vai trabalhar a ideia de sobrestamento por 1 ano de todos os processos com matérias idênticas, justamente para, depois de 1 ano, julgar a repercussão geral. E a repercussão geral vai impactar com todas as matérias idênticas, justamente para saber se vai ser admitido ou não no recurso extraordinário. Em regra, o recurso extraordinário ele tem efeito apenas interpartes. A ideia da repercussão geral, uma vez reconhecida ou não reconhecida a sua repercussão, ela reflete nas matérias de direitos idênticas. Essa é a finalidade da repercussão geral. Com as mudanças advindas ao Código Processual Civil, quem fará agora a admissibilidade na apelação? Veja bem, Luciana, isto pelo novo CPC vai ser justamente trabalhado pelos próprios tribunais. O juízo de admissibilidade vai ser feito pelos próprios tribunais. Antes, o que acontecia? Tinha chamado o juiz provisório e o juiz definitivo. O novo CPC vai eliminar essa ideia do juízo provisório. E aí acaba eliminando também um recurso que existia, porque quando o juiz não recebia o recurso por não conhecer, por ausência de qualquer requisito de admissibilidade, cabia um recurso. Agora, o novo CPC elimina isso e coloca a responsabilidade para o próprio tribunal. Essa matéria está sendo discutida. Veja bem, o novo CPC ainda não entrou em vigor e já está sendo conduzido na Câmara dos Deputados um projeto para voltar o juízo de admissibilidade para os juízes dos tribunais respectivos. O que é isso? O objetivo desse projeto é manter a realidade do Código de 1973. A regra básica é justamente que os tribunais estão com medo dessa facilitação de chegar aos recursos ao seu respectivo. O critério anterior, ou melhor, o critério de 1973, ele já fazia um critério de filtragem. Esse critério de filtragem era feito pelo juiz. O novo CPC não, já vai botar direto para os relatores e, no caso dos julgamentos dos tribunais, direto para os próprios tribunais. Então, esse é um medo que está provocando uma mudança na Câmara dos Deputados. Por enquanto, o que está esperando assim entrar em vigor é a ideia do juízo de admissibilidade feito pelos respectivos tribunais. Qual a grande vantagem da mudança do agravo no novo CPC? O agravo, ele teve inúmeras alterações. Uma grande alteração do agravo de instrumento é justamente a ideia daquela dificuldade de saber se o agravo era urgente ou não. O CPC atual, ele não trabalhava um critério descritivo de quais são as hipóteses, e isso provocava a conversão do agravo de instrumento em agravo retido. E era uma dúvida, era uma briga jurídica, porque muitos entendiam que aquela matéria era urgente, mas aí os desembargadores convertiam o agravo de instrumento em agravo retido. O que o novo CPC fez? Ele simplesmente criou um rol taxativo de hipóteses que não podem ser mais questionadas e que são hipóteses que são consideradas urgentes. Então, o agravo de instrumento, ele facilitou a vida do operador de direito, criando hipóteses que são claras e idênticas. Essa é uma grande vantagem. Professor, no novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interno caberá contra qualquer decisão monocrática? Veja bem, o agravo de instrumento, ou melhor, o agravo interno, no novo CPC, ele vai ser estipulado para decisões monocráticas do relator. Essa é a finalidade do agravo interno. Na realidade, o agravo interno ele surge justamente quando o relator, de forma monocrática, vem a inibir que a matéria seja analisada pelos demais desembargadores. Os tribunais têm composição de 5 desembargadores, as câmaras respectivas. Dentre esses 5 são escolhidos 3 desembargadores, sendo um deles relator. O relator ele vai ser o responsável por fazer o juízo de admissibilidade, também fazer a ideia de não aceitar o recurso quando é contrário a entendimento dominante dos tribunais superiores, súmulas ou súmulas vinculantes e assim por diante. Essa decisão monocrática, que apesar de ser monocrática é feita por um acordo, ela é passível de um recurso, que é justamente o agravo interno. Professor, o novo CPC ele possui a característica por ser um código mais célere. Na sua opinião, essa celeridade do CPC pode ser considerada como uma revolução ao nosso ordenamento jurídico atual?
O novo CPC, ele trata duas questões polêmicas, celeridade, rapidez e fundamentação. Então, ele está atento a todas as ideias, tanto constitucionais como a questão da rapidez. Uma ideia de celeridade que o novo CPC vai trabalhar é justamente essa incidente de demanda repetitivas. O que é isso? É justamente a ideia de tentar uniformizar entendimentos quando eu tenho uma multiplicação de recursos de matérias idênticas, e aí a finalidade é justamente tentar pacificar, uniformizar e preservar o princípio da isonomia. Nesse sentido, o novo CPC ele vai tentar valorizar a jurisprudência, vai tentar construir decisões que venham amparar realidades, evitando assim essa crise numerária de processos, que é justamente a ideia de multiplicação de recursos de matérias idênticas, e tentar facilitar. Então, nesse sentido, ele busca sim a celeridade. Mas, por outro lado, também ele obriga uma situação que não existia no Código Antigo, uma fundamentação mais detalhada, mais robusta, assim coadunando com o princípio do contraditório. Então, senhores e senhoras, ficamos por aqui, né? Espero que eu tenha contribuído sobre o ensinamento de recursos no viés do novo CPC e espero ter agradado e correspondido às expectativas de todos. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.